Então a gente vai começar a discutir hoje o livro Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos, da Eni Orlandi, da professora Eni Orlandi, da Unicamp. Esse é um livro introdutório à análise do discurso, né? E tem um equivalente a ele também muito bom, né? Até um pouco mais didático, que eu não vou abordar aqui, mas se vocês quiserem ter acesso a uma linguagem um pouco mais didática sobre análise de discurso, tem um livro chamado Introdução à Análise do Discurso, da professora Helena Nagamini Brandão. Tá? Ele é também muito bom. Na verdade, são duas obras, né? Esse que a gente vai abordar hoje e o livro da professora Nagamini Brandão. Eles ambos são livros introdutórios, são obras introdutórias aos conceitos-chave da análise do discurso. Né? Como que Galileu Galilei observava o sistema solar? Ele ia até os planetas? Claro que não, né? Mas ele construiu um objeto que o permitia enxergar de fora. Assim como o biólogo usa o seu microscópio para visualizar as células ou para visualizar os cromossomos de um determinado genoma. Né? Esse é o desejo das ciências positivas. É olhar para o objeto sem se envolver com ele. Isso está mais para etnográfico ou para etnocêntrico? Etnocêntrico. Né? É olhar para o objeto. Eu tenho a ferramenta de medição. Aquilo lá é meu objeto e eu vou olhar para ele de fora. Aí a gente tem um problema. O juiz, teoricamente, olha os jogadores, né, de dentro do campo. Não é isso? Vamos pensar a partida de futebol. O lance foi impedimento ou não? Por que o juiz erra? Considerando que o juiz de futebol está bem intencionado, por que ele às vezes erra o lance do impedimento? Por que às vezes ele dá o impedimento e quando você joga no tira-teima, você vê que foi impedimento ou não foi impedimento, diferentemente da opinião do juiz? O que o tira-teima consegue fazer que o juiz não consegue? O tira-teima tem a visão de fora. Né? Ele olha o objeto por fora e ele consegue traçar aquela linha imaginária. O juiz é parte daquele contexto. Nessa metáfora do jogo de futebol, o analista do discurso, ele é o juiz do futebol ou ele é o tira-teima? Ele está mais para juiz dentro do jogo ou ele é um tira-teima? Dependendo do ângulo que eu olho essas carteiras aqui, elas estão na mesma linha. Do ângulo por onde eu as olho, elas estão desalinhadas. O que isso diz a você sobre a construção de sentidos, a interpretação? Como é construído o sentido? O sentido é sempre o mesmo? Depende do posicionamento, né? Não só do autor, mas também do leitor. Isso vocês viram, né? Em leitura e produção textual, eu não sei em qual das línguas portuguesas que vocês fizeram, mas vocês viram que a produção de sentidos ela é relacional, né, entre autor, leitor e obra. Né? Então, dependendo do ângulo de visão do juiz e do bandeirinha, ele vai ver o impedimento. E dependendo, não. Assim como dependendo da posição do analista, você vai ver um determinado fenômeno linguístico que vai apontar como pista de alguma coisa que para você é importante. Dependendo do teu ângulo, não. E aí, eu espero ter mostrado para vocês como a linguagem ela é, de certa maneira, não óbvia. Né? Não existe óbvio para o analista. O analista está preocupado justamente com aquilo que parece mais insignificante na língua. É naquilo ali que ele vai se debruçar. Vou dar um exemplo para vocês. Bem rudimentar, mas um exemplo. Quando o cara fala assim, olha, eu não tenho preconceito com ninguém não, gente. Olha, eu tenho até uns amigos negros, muita gente boas. Onde que mora o problema? É no até. O analista do discurso vai pegar esse até e ele vai escrever um tratado de 100 páginas sobre o até do cara. Porque o até indica o limite onde esse cara pode ir na sua tolerância, né? Fala muito sobre o que ele considera uma regra de normalidade, que é não ter os amigos negros, e ele até os tem, né? Então, por aí vai, né? Enfim, mas para isso a gente vai precisar de teoria, de conceitos que a Eni Orlandi vai apresentar para a gente nessa obra, tá?
E são conceitos chaves da AD.